Amados, boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui para poder buscar ao Senhor em comunhão, para poder estarmos nos lançando em Deus nessa noite. Eu quero convidar a todos vocês que estão aí para juntos cultuarmos ao Senhor neste lugar, para poder rendermos graças a Ele. Por isso, levante suas mãos nessa noite, vamos render graças, vamos agradecer ao Senhor pela santa presença dEle habitando dentro de nós e nos conduzindo em triunfo a cada dia. Amém. Senhor, eu te rendo graças por essa noite abençoada, maravilhosa. Deus, obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Obrigado por tudo que Tu vai fazer nessa noite. Toma a direção, Deus, que vidas sejam impactadas pela Tua santa presença, que pessoas sejam alcançadas pelo Teu Espírito, Pai, que pessoas possam receber a boa semente da palavra de Deus, que vidas sejam ministradas, Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te rendemos graça, Pai. Toma primazia neste lugar, Espírito Santo. Toma cada homem, cada mulher, cada pessoa que está em sua casa nessa noite, Pai, que o Teu Espírito possa ministrar, libertar, salvar, curar, transformar a vida, Senhor. Que pessoas sejam alcançadas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que nada venha interferir, essas pessoas Te adorarem, se renderem ao Senhor, ter um momento maravilhoso, Pai, com a Tua santa presença neste momento, Espírito Santo. Nós Te louvamos por essa noite abençoada, Deus, em nome de Jesus. Pedir à pastora Josi para poder também fazer uma oração. Aleluias. Obrigada, Pai, pela Tua graça. Obrigada, Deus, pelo Teu amor, ó Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Por mais, ó Deus, que o Senhor continuará fazendo, Pai. Pelo Teu amor, ó Deus, manifestado, ó Deus, naquela cruz. Obrigado, Deus, pela Sua ressurreição. Obrigado, Deus, porque hoje, ó Deus, nós somos livres. Hoje, ó Deus, nós podemos nos alegrar, ó Deus, no Senhor. Obrigado, Deus, por cada pessoa, Pai, que está, ó Deus, na sua casa, ó Deus, nessa noite, cultuando conosco. Ó Deus, obrigada, Deus, pela transformação de vida, pela Amém. Cura, Deus, pela capacitação, pela transformação de vida, Pai. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos, ó Deus, neste dia. Obrigada, Deus, pela Tua presença maravilhosa, pela Tua bonança. Obrigada, Deus, pela Tua fidelidade, Amém. ó Deus, que o Senhor tem, ó Deus, em cumprir, ó Deus, a Tua palavra. Obrigada, Deus, pela Tua graça, ó Deus, derramada, ó Deus, naquela cruz, Pai, que era, ó Deus, em meu e em seu lugar. Amém. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, pela graça. Obrigada pela Tua bondade. Obrigada, Deus, pelas Tuas misericórdias, ó Pai, que são a causa de não sermos consumidos, Senhor. Nós Te louvamos, engrandecemos e exaltamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso irmão Dai também nessa noite. Pai, graças Te damos. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos. Obrigado pela oportunidade de cada pessoa que está acompanhando agora em sua casa, em seu trabalho, por esse smartphone ou por esse computador. Muito obrigado por ela estar conectada conosco, porque a distância não pode impedir que a Sua palavra chegue ao coração das pessoas. Amém. E que gere frutos e frutos de amor para o Seu reino. Muito obrigado ao Pai, porque sabemos que o Senhor ressurgiu. Aleluia. E o Senhor nasce todos os dias no coração de uma pessoa que está disposta a mudar de vida e a mudar de comportamento por Ti. Que todas essas circunstâncias e diversidades que estamos passando neste mundo, que ela possa comprovar mais ainda que o Senhor é bom, que o Senhor reina, que o Senhor cura, que o Senhor livra, que o Senhor é rei sobre os nossos corações. Que a palavra vai ser ministrada nesta noite, juntamente com o louvor e com a preparação deste culto. Que possa cair na terra de cada coração Amém. que está ouvindo nesta noite. Que possa germinar e dar frutos, frutos bons para o Seu reino, para que o Seu nome seja honrado e glorificado todos os dias, como sempre. Amém. 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 Amém, amados. Então vamos celebrar o Senhor nessa noite. Aleluia. Em meio à crise, em meio às dificuldades, nós vamos se alegrar em Deus. Aleluia. Quando a noite fria cair sobre mim,
Obrigada, Aleluia. Jesus. Aleluia. Sabe, você está seguro nos braços do Pai. Amém. Aleluia. Deus não te abandonou, Deus não te deixou só diante dessa crise, essa situação. Deus, Ele está no mesmo lugar, Ele sempre esteve no mesmo lugar. Tanto antes da crise, quanto depois da crise, quanto durante a crise, Deus continua no mesmo lugar. Aleluia. Aleluia.
descansamos em Ti, Pai. Nós descansamos, ó Deus, e lançamos, ó Pai, todas as nossas ansiedades no Senhor. Ó Deus, nós colocamos tudo, ó Deus, em Ti, Pai. Ó Deus, troca, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, esse jugo, Pai, esse fardo. Ó Deus, nos dá, ó Deus, o céu, ó Deus, que é leve. Ó Deus, nos dá, ó Deus, aquele, ó Deus, que nos tranquiliza. Ó Deus, aquele, ó Deus, que traz a paz que excede todo entendimento. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado, Deus, pela Tua força. Obrigado, Deus, por essa graça. Obrigado, Deus, porque nós podemos descansar no Senhor mesmo nós não vendo, Deus, nada. Mesmo, ó Deus, que os nossos olhos físicos, ó Pai, estejam vendo caos, nós descansamos no Senhor. Nós entregamos, ó Deus, tudo, ó Deus, nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, porque nós temos a certeza. Nós temos a certeza, ó Deus, da vitória. Nós temos a certeza, ó Deus, que o Senhor tem, ó Deus, trabalhado, ó Deus, em nosso favor. Nós temos, ó Deus, a certeza que o Senhor não nos deixará sozinhos. O Senhor não nos desamparará, como diz a Tua palavra. O Senhor é um Pai. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa sozinhos. Ah, Jesus, em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu. Em Teus braços é o meu descanso. aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Amém, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Deus de paz. Aleluia. Aleluia. Grande, grande, grande é o Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro, me conectou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pois uma
Sou totalmente teu. Fala seu amor pro Senhor nessa noite. Fui encontrado pelo... Foi o amor do Senhor que te encontrou. Você foi encontrado pelo amor de Deus. Ele te achou. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, em ser um com você, ser um com você. Obrigada, Senhor, porque para onde nós iremos se não for o Senhor nas nossas vidas? Aleluia! Ó Deus, onde nós nos encontraríamos se não fosse o Senhor que nos resgatasse, nos tirasse, ó Deus, de um lugar, ó Deus, e nos plantasse no reino do Filho do seu amor. Obrigado, nós Deus. Glorificamos o teu nome, Jesus. Aleluia! Aleluia! Espírito Santo, toda honra e glória a ti, Jesus. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu Coração queimou. ouvir o meu Senhor bater Bater na porta e o meu coração queimou. eu não vou Parar, gastarei gastarei minha vida aos teus pés. eu não vou eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tem fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, Deixa queimar, deixa queimar. deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, Deixa queimar, deixa queimar. deixa queimar. Deixa queimar.
amados? Aleluia. Vamos sentar um pouco. Quem está em pé, na verdade. Aleluias. Aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluias. Aleluia. Aleluia, Jesus. Enquanto a gente se ajeita aqui, amados. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos agora. Pega o notebook, tem que carregar. Um momento para a palavra de Deus. Enquanto os irmãos estão ajeitando. Aleluia. Amém. Quero convidar bota para o Gonçalo parado. Vamos para cá. Aleluia, Jesus. Amém, amados? Então vamos um pouco a palavra de Deus nessa noite. E hoje nós temos uma convidada especial aqui conosco. Nossa irmã Ana Cláudia. Seja bem-vinda, Ana. Pode sentar um pouquinho. Ela vai ministrar. Vou passar para ela aqui. Aleluia, Jesus. Um pouquinho para cá. Não tá bom, não. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite, amados, a respeito de fé. E eu queria que vocês ficassem antenados para poder ouvir um pouco a respeito da palavra de Deus sobre fé em um mundo de tão crise que está acontecendo, de tantas coisas que estão proliferando, de notícias ruins. Como devemos proceder diante do mundo, do caos, do jeito que está. E como eu falei, nós temos hoje uma convidada aqui, a Ana Cláudia, que vai compartilhar um pouco conosco aqui da palavra de Deus. E eu peço que você pegue a sua Bíblia também para poder estar lendo junto conosco as Escrituras e que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. Amém? Abra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O texto diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, e que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, esse texto de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele fala dentro desse texto sobre espírito, alma e corpo. E já que a gente vai falar um pouco de fé, nada melhor do que a gente falar a respeito sobre espírito, alma e corpo. Nós somos um ser trino, somos um ser criados à imagem e semelhança de Deus. Primeira coisa, a palavra diz em Gênesis
que nós somos a imagem, fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu fui criado a imagem e semelhança de Deus, em que eu fui criado? Aí João, no Evangelho de João, ele diz que Deus, ele é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é Espírito e eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. No Espírito, eu preciso entender que eu sou um ser espiritual. Eu não sou o corpo físico, eu não sou a minha alma, o meu intelecto. Eu sou quem Deus disse que eu sou. Eu sou aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E eu entendo que quando eu fui criado por Deus, nessas três categorias, em um ser perfeito, pleno em Deus, em espírito, alma e corpo, cada parte do meu ser, ela é útil para alguma coisa. Por exemplo, com o meu espírito, eu posso me conectar com as coisas espirituais. Através do meu homem interior, do meu ser, do homem espiritual, eu posso ter acesso às coisas espirituais. Eu posso ter acesso ao meu espírito, eu posso ter acesso a Deus, eu posso ter acesso às coisas espirituais através do espírito, através da alma. É que eu posso me relacionar com as coisas do intelecto, das emoções, dos sentimentos. Isso é a alma. E através da alma, da psique, é que eu posso lidar com a razão. E como corpo, que eu faço parte como um corpo, eu posso estar lidando com o mundo físico, com o mundo natural, através do que eu ouço, através do que eu vejo, através do que eu apalpo. Então, nesse homem trino que eu fui feito, eu tenho uma ligação no mundo físico, no mundo natural, no mundo espiritual, através daquilo que Deus me criou para ser. Amém? Eu queria na verdade deixar a oportunidade para Ana, se quiser falar alguma coisa a respeito, tanto do ser trino, desse homem que nós fomos criados, né? Da imagem e semelhança de Deus. Fica à vontade. Em tudo isso que o Senhor compartilhou, né, conosco através da palavra, eu vejo a grandeza de Deus, e onde Deus ele é um Deus completo em tudo. Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus organizado. Verdade. A Bíblia disse que Ele fez os céus aos céus do Senhor, e a terra Ele deu os filhos dos homens. E quando lá em Gênesis, a palavra que o Senhor trouxe, dizendo que o Senhor, ao fazer o homem, Ele disse, né, façamos ao homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus já sabia os tipos de seres que ia estar dentro daquele homem, para aquele homem se relacionar com todos os aspectos que ele ia dar na terra, né? Porque a terra é um reino onde o homem ele ia lidar com as emoções dele, onde ele ia lidar principalmente com o Espírito recriado em Deus, porque foi através primeiramente do Espírito, e é por isso que 1 Tessalonicenses 5:23 fala, se nós formos ver a ordem, ele fala Espírito, alma e corpo. Amém. Então, significa que aquele homem interior meu, ele tem um espírito. Antes de Cristo, eu tinha um entendimento, né, que eu me relacionava com minhas emoções, eu trabalhava muito nas minhas emoções, naquilo que eu captava no mundo externo. E hoje, né, sendo nova criatura em Deus, eu aprendi que eu tenho que reorganizar a minha vida em Deus. Verdade. E saber que hoje eu sou um ser espiritual, né? E como eu já havia falado antes, Deus, Ele é um Deus organizado em tudo. Ele nos dá medida para tudo, para que nós sabemos lidar com o mundo externo, com a terra, com tudo aquilo que Ele delegou ao homem para fazer. Então é mais ou menos isso. Eu entendo que o Senhor, Ele criou o homem com essas especialidades, né? Cada uma para atender a sua forma, mas que a gente possa entender primeiramente quem eu sou. Verdade. Em Deus. Amém. Pronto, né? Pode ficar. Porque eu entrei um pouco a respeito desse assunto de corpo, alma e espírito.
Porque para poder eu entender um pouco sobre fé, eu preciso entender que Deus me deu uma medida de fé. E onde é que habita essa fé? Então a primeira coisa que eu preciso entender é que em Romanos, no capítulo 12, 13, diz que Deus me deu uma medida de fé. Então, para todo aquele que nascer de novo, foi-lhe dado uma medida de fé. E essa fé, ela é colocada no coração do homem, no espírito do homem, porque a fé, ela é espiritual. A fé, ela é espiritual. A Bíblia chega a dizer que com o coração se crê e com a boca se confessa. Marcos 11, 23 diz que se alguém disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar aonde? No seu coração, mas crer no coração, mas crer que se fará aquilo que disse, vai ser feito. Então há uma importância muito grande na palavra de Deus a respeito de fé. Fé, ela é importante, ela é um estilo de vida para todo aquele que já nasceu de novo. Não existe uma outra forma da gente andar nesse mundo, ou diante desse mundo. Se nós quisermos ter uma vida com Deus, nós precisamos andar em fé. Por exemplo, existem 4 textos da palavra, na própria Bíblia, que retratam sobre a posição de um justo. Eu percebo tanto no Velho como no Novo Testamento, a palavra ela fala a respeito da forma como o justo ele tem que andar. Por exemplo, Abacuque 2,4 diz que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11 diz que o justo viverá pela fé. E Hebreus 10, 38. 4 textos nos mostram que aquele que é justo, aquele que foi justificado, aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, essa pessoa ela tem que viver em novidade de vida e agora andar pela fé. Então nós precisamos viver pela fé. O justo viverá pela fé. 2 Coríntios 5,17 diz, porque vivemos por fé e não por vista. O problema é que muitos crentes, Ana, têm tentado andar diante de Deus e tentado agradar a Deus, andando de forma natural. Tem tentado agradar a Deus, mas andado de forma natural. As pessoas têm vivido uma vida andando pelo que vê, andando pelo que sente, andando pelas notícias. Muitas pessoas entram na crise, muitas pessoas entram no desespero da crise porque elas não vivem o que a palavra diz. Elas não permanecem na palavra. Elas preferem olhar no dia a dia para as circunstâncias, para as dificuldades. Enquanto a palavra diz, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por fé. E o que é que você acha a respeito dessa questão de viver pelas emoções? Acho que você falou um pouquinho sobre isso. A diferença entre viver pelas emoções, pelo que eu vejo, pela crise, pelas notícias, e viver pelo que a palavra diz. É como eu havia dito, né? Nós, quando não temos entendimento da palavra, a palavra mesmo diz isso, e que o povo perece por falta de conhecimento, e a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir, né? Então, se eu estou moldando a minha mente, onde está meu intelecto, minhas emoções, meu sentimento, renovando a minha mente pela palavra, eu, quando passar por alguma dificuldade ou alguma circunstância, eu, na verdade, vou expelir aquilo que eu tenho absorvido, né? E a medida de fé que o Senhor Jesus deu a cada um de nós, eu acho magnífico isso, porque o Senhor ele deu uma medida de fé igual para cada um. Verdade. E às vezes a gente se atenta na medida de fé do outro irmão, porque aquele irmão tem conseguido certo tipo de coisa, tem passado por algumas situações onde o comportamento daquele irmão é notório, ele não se abala, ele não se aflige. Não é que ele não se abala e não se aflige, mas ele aprendeu dentro da palavra do Senhor, da medida de fé que o Senhor deu para ele, que o comportamento dele hoje é diferente. Eu cito o exemplo de mim mesmo, como eu já havia falado anteriormente. Eu andava, mesmo eu sendo uma nova criatura, infelizmente, em algum momento da minha vida eu andei assim, andando mais pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, do que realmente pela palavra, da luz da palavra. Então, a medida de fé que nós recebemos é para a gente aplicar, é para a gente estar exercitando, é para a gente estar vivenciando essa medida de fé para que ela venha funcionar, ter funcionamento na nossa vida. Então, Deus não distribuiu uma medida de fé diferente para cada uma, né? A medida de fé que Deus deu foi igual para cada um de nós. A diferença é o que é que eu estou fazendo com essa fé.
E aí nós estamos falando sobre fé, alguns perguntam, pastor, o que é fé? E aí eu lembro da passagem de Hebreus, que explica muito claramente para nós o que é fé. E eu separei algumas versões desse texto de Hebreus 11:1, que eu achei interessante. Por exemplo, a versão transformadora diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Olha a versão agora Almeida corrigida e fiel. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A versão da Bíblia Viva diz o seguinte: o que é fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. Olha que maravilha! É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. Ainda que não possamos ver adiante de nós. Então, sabe, aquilo que você está aguardando, aquilo que você tanto deseja, aquilo que Deus prometeu para você, está te aguardando você chegar lá. Tem uma versão aqui católica com cabeçalhos que diz o seguinte: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. A versão de King James diz: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. E tem uma versão que eu achei muito boa mesmo, e eu queria compartilhar com você, que é a Editora Pastoral. Nós estamos lendo Hebreus capítulo 11, no seu versículo 1. Olha essa versão. Diz assim: ora, a fé é um modo de possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Sabe? Então a fé, ela é uma maneira, é uma garantia, é um título de propriedade para que você possa possuir aquilo que Deus já liberou pela palavra dele. Deus liberou promessas grandiosas, Deus já liberou coisas sobre a sua vida, e você fala: como é que eu faço para poder alcançar tudo isso? Deus lhe deu a fé. Deus te deu a fé para que você pudesse vivenciar tudo aquilo que é sobrenatural para a sua vida. A Bíblia relata várias passagens de homens e mulheres no Velho Testamento que pela fé conseguiram fazer muitas coisas. O que falar a respeito de Moisés? Verdade. Diante do Mar Vermelho, o que fazer, Moisés? Moisés bate aquele cajado e o mar se abre por uma atitude de fé. O que falar a respeito de Josué? Que pela fé arrodeou aquele local lá e as muralhas se caíram por uma atitude de fé. Se você olhasse, você diria: isso é loucura. Como é que eu vou arrodear e vou gritar e o negócio vai cair? Não tem como isso acontecer. No mundo natural, não. Mas pela fé, tudo é possível. Jesus chega a dizer que tudo é possível àquele que crê. Jesus chega a dizer que nada é impossível para Deus. Então eu preciso acreditar que para Deus tudo é possível. Eu só preciso crer de verdade. E é aí que nós queremos chegar. Que a fé Deus nos deu essa medida de fé para que nós possamos viver diante desse mundo. Porque se a gente não tivesse essa fé, nós iríamos ser guiados por qualquer coisa. Nós iríamos andar de forma como o mundo natural anda. Mas Deus, Ele nos deu uma medida de fé para que nós possamos vivenciar, foi nos dado para que vivamos uma vida com Deus. E o interessante é que a fé que Deus nos deu, ela deve ser pautada exclusivamente na palavra de Deus. A fé que Deus nos deu não é para poder ficar pautada em papel, em óleo, não é para ficar pautada em água, em pedaços. Não, a fé é para ser pautada exclusivamente na palavra de Deus. Eu percebo algumas pessoas na Bíblia, quando eles estão diante de Jesus, e é de se admirar. Jesus fica admirado. Por exemplo, aquele caso
do centurião. Lembra? O centurião, ele vai até Jesus pedir pelo servo dele. E ele fala: Senhor, meu servo está em casa, está lá doente. E aí Jesus fala para ele: eu vou lá, eu vou sará-lo. Aí ele fala: não precisa ir, basta que o Senhor envie uma palavra e o meu servo será curado. Basta que o Senhor libere uma palavra daqui e o meu servo em casa será curado. Jesus fala: nunca vi tamanha fé, nem mesmo em Israel. Então foi uma fé de alguém que chamou a atenção de Deus. Chamou a atenção. Deixou Jesus de uma maneira assim perplexa, porque ele disse: nem mesmo entre o povo de Israel existe uma fé como essa. Então a fé que agrada a Deus é a fé que se apoia unicamente na palavra dele. Pedro, depois de uma noite pescando, Pedro chega para Jesus e fala: Jesus fala: Pedro, e aí? Pescou o quê? Ele disse: Senhor, não pesquei nada, passei a noite toda pescando e não veio nada, não consegui nada. Aí Jesus fala: vai lá onde as águas são mais profundas e lança a rede. Ele disse: eu não pesquei nada, mas crendo na tua palavra eu vou lançar as redes. E Pedro fez a maior pesca da vida dele, porque acreditou na palavra que saiu da boca de Jesus. Então eu entendo que quando eu me baseio na palavra que sai da boca de Deus, dá certo, funciona. Nós percebemos que a palavra, ela se torna vida em nós. Tem algo a acrescentar através dessa palavra? É como a palavra diz, né, lá em Gênesis, que a terra estava um caos, né? O Espírito Santo pairava sobre a terra, mas Deus, através da palavra, do verbo que é Jesus, começou a falar a palavra, né? Verdade. Então precisamos não somente ouvir a palavra, mas também falar a palavra. E eu vejo que aquele centurião, ele apesar de ele não ser um israelita, mas ele entendeu que o Senhor, ele era um homem de autoridade, que Jesus era um homem de autoridade. Tanto que ele dá exemplo: eu sou autoridade. E eu digo aos meus soldados: vai, ele vai, vem, ele vem. E eu sei que o Senhor é um homem de autoridade também, e através dessa autoridade, da tua palavra que sai da sua boca, eu creio que meu servo será sarado. Então aquele homem, ele tinha a convicção de que Jesus, ele poderia, né, através da palavra, mudar a circunstância, o quadro do que ele estava se passando. Verdade, verdade. Então, através da palavra de Jesus, tudo pode mudar na sua vida. Eu preciso crer nessa palavra, porque essa palavra, ela não volta vazia. Abra em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O texto diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito. Achou aí? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, eu preciso entender que Deus não me deu espírito de medo. Deus me deu espírito de poder, de amor, de equilíbrio. A Bíblia chama o medo de um espírito. isso. Né? É interessante entender que a Bíblia chama o medo de um espírito. Deus não te deu espírito de medo. Sabe, Deus te deu o espírito da fé. Nós temos espírito de fé. Deus nos deu um espírito de fé. E precisamos acreditar no que a palavra fala a nosso respeito. Diante da fé que Deus nos deu, eu preciso entender que eu não posso deixar com que as coisas deste mundo venha impactar a minha vida, venha me levar para causar esse medo, porque tudo que o diabo quer é causar medo na minha vida. Tudo que o diabo quer é me lançar para um lugar de crise.
diante de tudo que tem se acontecido, tudo que Satanás quer é me lançar para um lugar de desespero, um lugar de medo, um lugar onde eu não tenha controle de nada. E eu preciso viver uma vida de fé. Nós sabemos que estamos passando por um momento de crise. Esse momento de crise já se aconteceu outras vezes. Esse momento de doenças, de enfermidades já se foi atingido em outras décadas, em outros momentos. Já veio isso acontecer. Mas eu preciso acreditar que Deus está no controle da minha vida. Que Deus está me protegendo, que Deus está guardando a minha vida, que a mão do Senhor está estendida sobre mim, está estendido sobre o povo dele, para não deixar com que o medo venha me dominar. Porque o problema pode estar externo, isso não vai te afetar. O problema pode estar lá fora e você está acreditando em Deus. O problema se torna grande na sua vida quando você deixa ele adentrar. É quando ele se torna interno. É quando as notícias, quando tudo que eu estou vendo, enxergando, ouvindo, me atinge por dentro. Quando tudo isso me atinge, aí eu passo a ficar com medo, aí eu passo a ficar com dúvida, incredulidade, ansiedade, preocupação, isso tudo me atinge. Então, para que isso não venha atingir a minha vida, para que isso não venha tomar o controle de mim, eu preciso me agarrar às promessas da palavra de Deus. Entender que Deus, ele é o Todo-Poderoso. E tem um texto de Hebreus no capítulo 11, no versículo 34, que o texto de Hebreus, o livro de Hebreus, no seu capítulo 11, ele fala sobre os heróis da fé. E ele começa a relatar vários homens lá do início da Bíblia, pessoas que viveram e tiveram uma vida de fé e que entraram na galeria da fé. E no versículo 34 tem uma palavra bem interessante que diz assim, que através da fé eles apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças e na batalha se esforçaram. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então, olha esse começo, ele diz que através da fé eles apagaram a força do fogo, ou apagaram o poder do fogo. Por que o texto não diz apagar o fogo? Porque o texto não diz apagaram a chama do fogo, mas fala que apagaram a força do fogo, o poder do fogo. Porque a fé, ela nos dá a possibilidade não somente de apagar o fogo, mas de apagar também a força que está por trás do fogo. Então a fé que Deus te deu não somente apaga a crise, mas apaga a força que a crise traz sobre a minha vida e sobre a sua vida. O medo que está por trás da doença, o medo que está por trás de ter falta. Então existe uma força por trás disso tudo que tenta atingir a minha vida e a sua vida. Não é só o fogo, mas a força por trás do fogo. E isso é bastante interessante. E assim, essa passagem também de Timóteo, né? Timóteo, nessa passagem, ele estava com muito medo mesmo, né? Ele estava enfrentando muitas transformações ali naquele meio daquele povo. O povo romano, ele estava atacando as pessoas que estavam propagando o evangelho de Cristo. E aí Paulo começa a chamar a atenção de Timóteo para que Timóteo viesse relembrar os dons que Deus tinha dado para ele, né? E um desses dons é o dom da fé, né? Que era para ele ativar aqueles dons da fé, para que ele pudesse vencer essa batalha do espírito de medo que estava tentando tomar conta da mente de Timóteo. Verdade. Né? Então a gente precisa realmente estar ativando no nosso espírito, no nosso homem recriado, essa medida de fé que Deus nos deu. E Deus, ele vai provar, pastor Tiago, nossos corações. Amém. Verdade. Ele sempre vai provar nossos corações para ver se a medida de fé que ele nos confiou, nós estamos verdadeiramente confiando naquilo que a palavra dele diz, exercendo aquilo que a palavra dele diz, ou não. Verdade, verdade. Isso é interessante, amados. Isso é importante, porque a fé ela não é só para poder viver contra os problemas, mas é para poder a gente também atuar diante dos sentimentos que se levantam, né? Eu preciso andar em fé.
A fé em Deus nos protege dos sentimentos contrários que se levantam contra nós diante da crise e da própria crise em si. Porque andar por fé não é negar os fatos. Isso. É confiar em Deus que está acima dos fatos. Isso é interessante. Algumas pessoas acham que andar por fé é negar. Não existe doença, não existe enfermidade, não existe crise, não existe dificuldade financeira. Não, tudo isso existe. É um fato, é uma verdade. Mas andar por fé é acreditar na verdade da palavra de Deus. Existem duas verdades. A verdade natural que o mundo está me dando e a verdade espiritual que é a verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus tem que estar acima da verdade natural. A verdade natural diz: o mundo está em crise, não tem de onde tirar dinheiro, onde é que vai pagar as contas. A verdade da palavra diz que Deus suprirá cada uma de nossas necessidades através de Cristo Jesus. A palavra diz: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então eu preciso acreditar na palavra. A verdade do mundo natural diz: um vírus está se espalhando em todo mundo, vai morrer. A verdade da palavra diz: Jesus naquela cruz já levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todo mal, toda maldição. Então eu preciso acreditar na palavra de Deus. É crer na palavra de Deus que vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. E o que eu entendo também, pastor Tiago, é que às vezes esse tipo de comportamento acontece muitas vezes porque por detrás, o que eu tenho me alimentado? Verdade. No mundo natural, eu estou emprestando meus sentidos, né? A minha alma, ela está se alimentando de quê? Daquilo que ela está se alimentando é aquilo que eu vou expelir no momento de dificuldade. E eu preciso separar essas coisas para poder entender que o mundo primeiro o mundo espiritual, é a nova criatura em Cristo. Eu preciso me alimentar da palavra para poder, no momento de dificuldade, eu expelir a palavra. É aquela questão da esponja, né? Isso. De colocar bastante sabão, e quanto mais se espreme, que é o momento da crise, vai sair dela sabão, porque foi aquilo que foi colocado. Por isso é que vem a importância de meditar na palavra. Aleluia. Por isso a importância de meditar na palavra. Porque meditar na palavra vai te fazer pensar em linha com Deus. Aquilo que Deus programou, estabeleceu ao seu respeito em Cristo Jesus. Meditar na palavra é importante para trazer à nossa memória o que Deus está fazendo neste momento por nós. Aleluia. Deixa eu te dizer algo: Deus está te protegendo nesse momento. Deus está te guardando nesse momento. O Senhor está guardando a sua casa, a sua família. O Senhor vai prover cada uma de suas necessidades. O Senhor, Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura de toda doença. Ele é o grande El Shaddai. El Shaddai significa aquele que alimenta. É como uma mãe que tivesse de amamentar o seu filho. Então Ele é o Deus que te alimenta. Ele é o Deus que supre necessidades. Ele é o Deus que através de Cristo Jesus não deixa nada faltar na sua vida. Então você precisa crer. Por exemplo, eu preciso pegar algumas promessas, alguns textos das Escrituras para meditar. Porque eu preciso conhecer a palavra. Se eu não conheço as Escrituras, se eu não estudo, não me alimento com a palavra de Deus, no momento da dificuldade, da situação da crise, eu vou falar como o mundo fala. Isso. Eu vou falar crise, ao invés de falar a palavra de Deus. Mas eu tenho alguns textos, caso você queira anotar. Eu separei alguns textos aqui. Ana puder ler também, Salmo 33, 20. Nossa esperança está no Senhor, e Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Então Deus é o seu auxílio, aleluia. Deus é a sua proteção. Amém. Salmo 33, versículo 20. 1 João 5, versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... A pergunta é: você já nasceu de Deus já? Então todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não lhe atinge, não lhe toca. Então o maligno, ele não tem poder de lhe atingir, não tem poder de lhe tocar, porque você nasceu de Deus. Aleluia, aleluia, sabe? Toda criança, ela, quando está em perigo, ela corre para o pai. Porque ela sabe que o pai dela vai proteger ela. Ela sabe que o pai dela vai guardar a vida dela. Nós somos guardados por Deus. Amém. Nós somos protegidos por Deus. Nós temos a quem recorrer, sabe? Amém.
Tem aqui uma história bem antiga que o pessoal fala que quando estava caminhando durante a praia aparecia 2 pegadas e que teve um momento que as pegadas saíram. E aí achou, será que Deus me abandonou? Não, é exatamente nesse momento que Ele me acolheu nos braços dele. Então saiba que nesse momento de crise, Deus tem te acolhido, Deus tem te protegido, Deus tem te guardado, nada terá te faltado, nada haverá falta para você. Sabe, o mundo não acabou. Você precisa confiar em Deus. Algumas pessoas estão vivendo como se amanhã fosse acabar o mundo. Sabe, como no desespero. Quando eu falo o mundo se acabar, eu falo que algumas pessoas têm vivido no desespero. Têm tomado até atitudes desesperadoras por falta de confiança em Deus. E elas tomam atitudes desesperadoras porque não confiam em Deus, porque elas não têm a mente renovada pela palavra. Elas não meditam na palavra. Eu te convido, você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa buscar ao Senhor. Você precisa conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Salmo 91, versículo 10 e 11. Lê para nós aí, Ana. Nenhum mal te sucederá. Amém. Nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Aleluia. Sabe, esse texto aí, eu sei que muitas pessoas pegam a Bíblia, deixa aberta em Salmo 91, em sua casa, deixa ela aberta a vida toda, chega a pegar poeira, chega as traças. É o amuleto, né? Isso, se torna amuleto para a vida de algumas pessoas. E só que essas pessoas, elas não acreditam nesse texto. Elas só deixam aberto para ver se a Bíblia aberta vai proteger. Só que a Bíblia aberta, ela não vai proteger você. A Bíblia, a palavra de Deus, ela te protege quando você entende o que a palavra fala a seu respeito. A palavra de Deus, ela é como uma espada. E quando é que essa palavra ela é espada para mim e para você? Quando ela sai da minha boca, sai da sua boca. Porque a palavra de Deus fala sobre as armaduras. E dentro das armaduras ela cita a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra ela é como uma espada. E essa espada precisa sair da minha boca para diante das situações, diante dos problemas, para trazer resultado. Então o Salmo 91 ele diz que mal nenhum chegaria à minha tenda, praga alguma, doença alguma, enfermidade alguma, vírus algum, bactéria alguma chegaria na minha casa, porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito. Aleluia. Para te guardar em todos os seus caminhos. Então creia exclusivamente na palavra de Deus. Não seja incrédulo. Estude, renove a sua mente. Romanos capítulo 12 diz que nós precisamos não nos amoldar ao padrão deste mundo. Qual é o padrão deste mundo? Medo, desespero, crise, falta. Esse é o padrão que o mundo está vivendo. Aí a palavra diz, não entre na forma, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se. A palavra não diz que eu tenho que transformar a vida do outro. Isso. A palavra não está dizendo que você tem que transformar a vida de alguém. A palavra diz, transforme-se. Como? Através da renovação do vosso entendimento. Através da renovação da minha mente. Através de mudar os pensamentos do mundo para os pensamentos de Cristo. Para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Tem um outro texto em Isaías capítulo 26, versículo 3 e 4. Ana, lê pra gente aí. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia. Olha o que o texto está dizendo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então Deus vai conservar a sua vida em paz. Aquele que a mente dessa pessoa está firmada em Deus. Então existe uma importância em minha mente estar firmada em Deus, na palavra dele. Existe uma importância muito grande. O que é que eu tenho pensado? Será que eu tenho pensado negativo ou tenho pensado positivo? Será que eu tenho pensado que é só derrota?
que não tem mais jeito, não tem solução, ou eu tenho crido na palavra de Deus? Porque a forma como eu creio é a forma como minha mente vai estar. Então o crer na palavra de Deus traz paz para a sua mente. Eu lembro do texto de Filipenses. Eu também pensei nele. O texto de Filipenses, ele diz que ele guardará a minha mente e o meu coração. Se eu orar, suplicar e dar graças. Vai guardar o meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Então, dependendo do que você tem colocado na sua mente, ela pode se encher de medo, de pavor, de desespero, de ansiedade, preocupação, ou pode ter paz. Olha que interessante. Tu, Senhor, conservarás em paz quem? Aquele cuja mente está firmada em ti. E como minha mente pode estar firmada em Deus? Só realmente renovando através da palavra. Exatamente. Eu preciso renovar. Existe uma importância, amados. Entenda isso nessa noite. Existe algo muito importante em renovar a sua mente pela palavra. Porque senão você vai entrar no desespero. Você vai entrar do jeito do molde que o mundo tem colocado. Porque Deus, Ele é uma rocha segura. Você precisa acreditar em Deus, confiar em Deus e experimentar Deus. Eu me lembrei também de Davi. Davi, enquanto ele cuidava de ovelhas, enquanto ele estava lá nas malhadas, cuidando de ovelhas, Davi chegou um momento que ele disse que ele enfrentou um leão, tirou da boca do leão a ovelha, ele enfrentou um urso, tirou das garras do urso as ovelhas. Quando ele chegou diante de Golias, que era um homem grande, ele disse: isso vai ser como o leão e vai ser como o urso. Por quê? Aleluia. Porque ele já tinha vivenciado, experimentado de quem era Deus. Então, se eu não conheço quem é Deus, se eu não entendo que Deus é aquele que me guarda, que me protege, que tem me alimentado, a palavra diz que os pássaros o Senhor alimenta. Isso. Cada um dos pássaros Deus tem alimentado. Imagine você que é filho de Deus. Aleluia, maravilha. É um banquete. Exatamente. Então assim, eu preciso conhecer quem é meu Pai. Eu preciso acreditar, confiar totalmente nele diante dessa situação, porque ele tem me guardado, ele tem me protegido, ele está com as mãos dele estendidas, sabe? Provisão vai chegar para a tua vida. Aleluia. Deus vai te surpreender com provisão nessa semana. Sabe, o Senhor é o Deus que cura, que guarda. O sangue que foi colocado sobre a porta do povo de Israel era para que o espírito de morte, ao passar, não tocasse na vida de ninguém. Sabe, nós entendemos que a palavra Páscoa para os judeus significa passagem. Isso. Então, essa passagem, nós entendemos que essa passagem é quando o povo ele sai da terra do Egito para a terra prometida, é uma passagem. Mas eu também entendo que existe a palavra passagem, é que quando o espírito destruidor de morte que foi enviado para poder tocar, para poder destruir, matar os primogênitos, ele passou sobre a casa do povo de Israel e não pôde tocar. Aleluia. Porque estava coberto pelo sangue. Aleluia. Então foi uma passagem também. Então essas coisas, elas vão passar, mas não vão chegar até você. Amém, amados? E Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6 diz que sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que vocês têm, porque Ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, nós ousamos dizer: o Senhor é o nosso ajudador, e não temerei o que me pode fazer o homem. Então são textos da palavra que é para você meditar, para você estudar, para você guardar e para você se apropriar e confessar sobre a sua vida. Porque a sua mente precisa entender isso. Né? A sua mente precisa entender. E com o passar do tempo, se você não estiver meditando, esses textos vão se esquecendo. Pastor, por que eu preciso estar confessando? Porque quando eu confesso, eu trago a lembrança à minha mente. Verdade. E outra, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais eu falo a palavra, mais eu estou ouvindo.
e fé vai sendo gerada em meu coração. Então existe uma importância muito grande em você confessar, para que você se lembre desses textos, fiquem gravados na sua mente. E segundo é que a palavra de Deus, ela não volta vazia. O senhor falando sobre confissão da palavra, eu me lembrei de um período que meu esposo ele estava desempregado e eu e ele nós estávamos assim, né, muito temerosos, porque já estava passando períodos assim muito longos e nada de chegar e assim, amados, Deus não deixou faltar nada nesse período de 4 anos, sabe, 4 meses, Deus não deixou faltar nada, tudo Deus nos supriu. Imagine eu prestes a ter um bebê, meu marido desempregado, só eu trabalhando e Deus nos suprindo. E assim, às vezes eu me pegava num momento de emoção muito afligida, assim, muito preocupada com aquilo. E eu me lembro que eu liguei uma vez para o pastor Tiago e ele me fez relembrar, tipo aquela passagem de Paulo com Timóteo, sabe? Ele me fez lembrar, Ana, você tem confessado a palavra, você tem se unido com o seu cônjuge e confessar a palavra, trazendo para o mundo, né, saindo do mundo espiritual para o mundo físico, vocês têm feito esse tipo de oração? E assim, eu só me recordava que eu me juntava com concordância, né? Justamente. Eu só me lembro que eu juntava com meu cônjuge, com meu esposo, para poder, nós só pedimos. A gente só fazia pedir. E não falava, confessava a palavra, né? Procurava versículos que me fazia apropriar daquilo que Deus já tinha feito por nós. E eu me lembro que ele me deu Marcos 11, 23, né, que se junto, né, onde nós pedimos com concordância que o Senhor, ele nos concederia tudo aquilo em nome de Jesus. Eu sei que eu fui falando aquele texto e creio, amados, assim, que foi algo assim sobrenatural, assim, de Deus, parecendo que Deus queria abrir minha mente naquele momento e a mente do meu esposo, que eu precisava voltar a praticar, a confessar a palavra. Eu tinha a palavra dentro de mim, né? Nas minhas orações eu pedia, mas eu não confessava aquilo que estava dentro da palavra. Então, quando eu comecei a fazer isso com meu esposo, automaticamente, para a glória de Deus, esse emprego chegou. Amém. Então, a fé na palavra traz resultados. Amém. Amém. Crer no que a palavra diz ao seu respeito trará resultados para a sua vida. Aleluia. Foi esse texto aí que ela falou de Marcos 11, 23 e Mateus capítulo 19, versículo 18 ou 18, não lembro muito bem, que fala a respeito dos dois que orarem em concordância e tudo que pedirem com fé vão receber. Então existe uma importância. Agora, o que nós precisamos também trazer para os irmãos é que o fato de eu ter fé, o fato de eu ter uma vida espiritual, não me faz viver agora uma vida de que eu não preciso mais andar na vida natural. Na verdade, não é isso. Nós estamos aqui para poder trazer equilíbrio para a sua vida. Você pode ser um homem, uma mulher cheio de fé, mas isso não faz de você uma pessoa negligente, uma pessoa que desfaz do mundo natural. E aí é que muitas pessoas erram, porque eu lembro do texto de Mateus 4. O diabo chega para Jesus, transporta ele para uma cidade santa, coloca ele no pináculo do templo e disse-lhe: se você é filho de Deus, lance-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem. Aquele texto que a gente acabou de ler de Salmo 91. E aí Jesus fala, assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus estava mostrando o seguinte: não é o fato de eu ser filho de Deus, de ser guardado, protegido de Deus, que significa que eu tenho que tentar ao Senhor. E tem muitas pessoas que dizem o seguinte: porque eu sou um homem, sou mulher de fé, então eu vou sair na rua, vou andar de qualquer jeito. E negligenciar as leis naturais, exatamente, né? Exatamente. O fato de eu ser espírito e possuir uma fé não desfaz a vida natural no corpo que eu preciso viver. Muitas pessoas cuidam do natural. Muitas pessoas, na verdade, elas cuidam do natural, cuidam da sua vida espiritual, mas elas não se preservam. Não tem aquele equilíbrio, né? Ela não sabe da dosagem do mundo físico e do mundo espiritual. Mas eu não posso, porque eu tenho fé, né? Eu tenho essa palavra dentro de mim. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu vou andar de qualquer forma, de qualquer jeito, também no mundo natural. Não é bem dessa forma. E aí que muitas pessoas não se protegem, porque tenho fé, eu posso ficar saindo para onde eu for.
eu posso ficar andando para lá e para cá, porque isso não vai pegar em mim. E não é dessa forma. Eu preciso ter uma vida equilibrada. Não é porque eu tenho fé, não é porque Deus me protege que eu vou ficar em frente a uma arma e achar que pode atirar em mim que não vai pegar. Eu me lembro da passagem, o senhor falando aí, eu me lembro da passagem que Jesus estava em algum momento, em algum local, e ele sabia que ali tinha pessoas que queriam matá-lo, né? E aí não era chegada a hora ainda dele se entregar. Isso. E aí ele se recua daquele local. Ele não passa por aquele local, né? Exatamente. E aí isso me traz um entendimento, né? Que eu preciso no mundo natural, né? Também está me preservando, não está negligenciando as leis naturais. Verdade. Sabe? Não está me expondo, me precavendo justamente. E tem uma outra passagem, fora essa daí, em que Jesus está pregando, vai para a praia e começa a pregar para a multidão vão chegando, e ele fala para os discípulos, olha, guarda um barquinho aí do lado, porque se a multidão me apertar, eu corro para o barquinho. Então Jesus se precavia diante das situações. Muita gente acha que porque Deus supre necessidades, que ela sai gastando a rodo aí. Pega o cartão, gasta porque Deus vai suprir o dinheiro. E não é assim. Eu preciso ter uma vida equilibrada diante do Senhor. O fato, volto a repetir, o fato de eu andar em fé não negligencia as medidas naturais que devem ser tomadas. Eu não posso negligenciar, eu não posso ficar me expondo pelo fato de ter fé, me expondo achando que nada vai acontecer. Não é desse jeito. Jesus não se jogou de lá, porque o Salmo 91 dizia que os anjos, ele daria ordem aos anjos para poder proteger. Não, Jesus se guardou de sair. E eu vejo até pessoas pegando a passagem de Marcos, no capítulo 16, que diz, pegarão em serpentes e não causarão dano algum. Já vi até pessoas pegando em serpentes e achando que não vai acontecer nada. E acabam morrendo porque elas não estão crendo. Elas estão sendo bestas. Um fato, pastor, é você passar por um lugar, você beber alguma coisa sem saber. Exatamente. E o outro fato é você sabendo o que está acontecendo e você ir e se atirar naquilo. Entendeu? Exatamente. Então, amados, eu queria dizer para você nessa noite, a intenção dessa mensagem é dizer, não fique com medo diante dessa crise. Aleluia. Não se desespere, confie em Deus, enche a sua mente da palavra de Deus, renove o seu entendimento, creia que Deus está te guardando, está te protegendo, vai te alimentar, vai suprir necessidades, mas isso não faz de você uma pessoa negligente para poder não se guardar na vida natural. Aleluia. Pelo fato de você possuir fé, não quer dizer que você tem que ficar por aí vacilando. Isso. Né? Então você precisa se guardar, se proteger, confiar em Deus e também viver uma vida de equilíbrio. Amém, amados? Então, essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração para vocês nessa noite. Agradeço a vida da Ana, que está aqui nessa noite, para poder também ministrar uma palavra ao meu coração, ao seu coração. Espero que você tenha entendido a mensagem, que o Espírito Santo guarde essa palavra no fundo do seu coração. E eu vou pedir para Ana falar um pouco a respeito da contribuição que nós precisamos também estar pagando as contas, e a gente sabe que Deus ele usa pessoas, né? Então que essa palavra também chegue ao seu coração nessa noite. Amém, amados. Amados, nós sabemos que como nova criatura que nós hoje somos, temos o Espírito, né, de Cristo, e somos um só com Ele. Amém. E Jesus, Ele foi a maior semente habitada dentro de mim e de você. E se essa semente está dentro de mim e de você, nós podemos fazer grandes coisas para o reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus, ele precisa, né? Deus conta comigo, com você, para que esse reino cresça, expanda, né? Nós estamos vivendo aí um momento, né, de crise, onde nós acabamos de falar sobre essa palavra, né, tomamos posse dela. Então é preciso que eu e você venhamos entender que nós temos que contribuir com esse reino. Então Deus, ele conta comigo, com você. Venha, contribui, compartilhe no reino de Deus, faça a sua parte, porque unidos nós somos mais fortes, sabe? A unidade, ela tem um poder de transformação. Então tá aí,
já aí anotado aí no cabeçalho, não sei se vocês estão vendo, mas já está aí anotado o número da conta, o número da agência. Continue contribuindo para que essa obra, né, esse reino se expanda no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tem algumas pessoas pedindo oração aqui, e nós queremos orar pela família Brito, que perdeu o pai Cláudio, mas que também é uma felicidade porque ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. E nós sabemos que viver com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu sei que é um momento, às vezes, de saudade, eu sei que é um momento que ninguém quer passar por isso, porque causa uma dor pela saudade. Mas Paulo disse que o melhor é estar com Cristo. E também o nosso irmão Robson pede oração. Tem o irmão Ednei também, que a irmã Thaís pediu oração pela vida dele. Vamos estar intercedendo nesse momento. Pedir para a irmã Ana começar orando, depois eu continuo em oração. Meu Deus. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te render graças. Amém, Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez. Toma, Pai. Pai, nesse dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos interceder agora, Pai, pelos nossos irmãos. Amém, Jesus. Que tem pedido oração, Senhor. Que o Senhor Verdade, possa tomar, Senhor Deus, o coração dessa família que acabou, meu Senhor Deus, de perder um ente querido, mas que nós sabemos, Pai, que foi para a glória, está perto de Ti, Amém, Senhor. Deus. Que o Senhor possa trazer conforto, consolo, em nome de Jesus, paz. Senhor, em nome de Jesus, também nós queremos, meu Senhor Deus, orar pela vida do Robson, pela Toma, vida, meu Senhor Deus, Santo. Ednei. Amém, Toma a Deus. mente dos teus filhos, Toma, guarda Pai. a vida dos teus filhos, Amém, Senhor Deus. Pai, que, ó Deus, praga alguma, meu Pai, chegará a ter Em nome de da vida Jesus, dos seus Deus. filhos, Senhor. Amém, que o Senhor Pai. possa proteger, que o Senhor possa guardar, Senhor. Amém, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez através da Tua palavra. Nós tomamos posse, Pai, nós cremos, nós iremos confessar a Tua palavra, nós iremos Amém, nos Jesus. equilibrar, meu Senhor Deus, nos aspectos que ela, meu Senhor Deus, o Pai, traz para as nossas vidas. Queremos te agradecer, Espírito Santo, por tudo. Toma esta casa, meu Senhor Deus, de oração, Pai, no nome de Jesus. Que nós possamos, meu Pai, continuar, meu Pai, propagando, meu Pai, o Teu Evangelho, Amém, Senhor Deus, Jesus. trazendo paz, trazendo salvação, meu Senhor Deus, como instrumento do Senhor para os lares, para as casas, no nome de Jesus, Pai. Eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Jesus, em concordância com a Tua filha, Senhor, nós oramos por essa família Brito. Deus, consola, Amém, conforta, Jesus. Deus. Toma neste momento difícil, fortalece a vida de cada um, Pai. Não permita que o mal chegue à mente de cada um, Deus. Que eles estejam guardados, protegidos em Ti, Pai. Que o Senhor fortaleça e console neste momento difícil, Pai. Toma a vida do Robson, como foi orado, da vida do Ednei. Senhor, eu não sei o que acontece com o Robson, com a família dele, mas guarda, Jesus. Protege, Senhor, Deus. Traz cura, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida do Ednei também. Restaura a saúde dele em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos pela vida da Miralva, que também pede oração, Deus, por cada homem, cada mulher que está pedindo oração aí também. Espírito Santo, entra com Teu poder, Pai, sobre a vida dessas pessoas que estão nos assistindo, Pai. Manifesta a Tua glória, Senhor. Que toda ação maligna, que toda investida do diabo sobre essas vidas venham ser quebradas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que toda obra de Satanás, toda investida de Satanás contra essas vidas, nós quebramos pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré e declaramos cura do Senhor, declaramos provisão, proteção, avivamento, que o Senhor possa levantar, erguer essas vidas, que o Espírito Santo possa trazer uma porta de escape sobre cada vida, Senhor. E nós te agradecemos pela Tua mão estendida, Senhor, porque eu creio que essa situação vai passar. Essa tempestade vai passar e chegará a bonança, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, a bonança chegará sobre a tua vida. Declaro provisão, proteção, livramento de Deus. A mão do Senhor se estendendo sobre ti, te guardando em nome de Jesus. Amém, amados? Então, só um aviso para dar para vocês. Quero dizer que na próxima semana, próximo domingo, Santa Ceia do Senhor. Então, peço aos amados que comprem um pão, comprem um suco de uva, ou vinho, um suco de uva, para poder a gente participar da mesa do Senhor. Vamos participar juntos. Amém. Semana que vem terá uma palavra de Deus no próximo domingo às 18 horas. E eu convido você e toda a sua família
para que juntos possamos ceiar. Jesus disse que aquele que não comer do meu pão, da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte nenhuma comigo. Amado, se você tem sido abençoado por essa palavra, por esse ministério, eu quero te convidar. Contribua, ajuda esse ministério, porque nós temos contas a poder pagar e nós acreditamos que Deus vai colocar semente na vida de pessoas para que possam semear, como a irmã Ana falou. Então seja um abençoador desse ministério, seja uma pessoa que vai poder contribuir e o Senhor com certeza vai estar abençoando mais e mais a sua vida. Então excelente semana para todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo e que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Uma semana de bênção, de maravilha sobre ti e seja sempre, sempre, sempre abençoado pela prática da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Shalom.